que seria esses patrimônios? Você já deve ter ouvido o termo patrimônio cultural. Afinal, o que pode ser considerado um patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta uma importância histórica para um povo, uma sociedade ou para um país, ou até mesmo para a história da humanidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes à identidade daquele grupo ou civilização. Os patrimônios culturais podem ser de naturezas materiais ou imateriais. O patrimônio cultural de natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização, por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valor histórico, científico ou artístico. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil: Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo, no Alagoas, o Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia, e um belo exemplo de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história. Existem também os patrimônios culturais imateriais, que são tudo aquilo que está no imaginário e que não é tátil, como as danças populares, as músicas, as comidas, as festas, as medicinas naturais, as lendas, costumes, saberes, modos de fazer e outras tradições. Exemplos de patrimônios imateriais no Brasil, que nem o samba, o frevo, a capoeira, o forró, a música gaúcha, o maracatu e o carimbó. As formas que alguns alimentos são preparados são típicos e próprios da região que inventou o prato. Que nem, por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo em Minas é considerado um patrimônio imaterial pela forma como é feito, assim como o churrasco gaúcho, a tapioca, a feijoada e o bolo de rolo em Pernambuco. Esses são alguns exemplos de alimentos que são considerados patrimônios imateriais no Brasil. Outros exemplos de patrimônios culturais de natureza imaterial no Brasil são a literatura de cordel, a festa do Senhor de Bom Jesus do Bonfim, a festa do Boi-Bumbá, a missa do vaqueiro, a cajuína. Esses são apenas alguns dos exemplos de patrimônios culturais e materiais existentes no Brasil. Através dos patrimônios históricos culturais, é possível dar identidade histórica para um grupo ou povo ligado à história do patrimônio. Sendo assim, o patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que faz parte da história de um povo, uma vez que o patrimônio histórico possui características próprias do povo que a está interligado. Percebam que o patrimônio imaterial é aquele que é passado de geração a geração, como falamos, mas também é que ele é replicado e ele sofre alterações nesse período. Não é, por exemplo, como um monumento, que é um patrimônio cultural material, como, por exemplo, as igrejas que temos aqui em Diamantina, como, por exemplo, a Igreja do Carmo, a Igreja do Nossa Senhora do Rosário, e assim sucessivamente. Esse patrimônio, por exemplo, produz uma série de debates, porque ele não sendo tangível, passível de ser objetificado como um objeto em si, mas ele possui uma instância de interpretação, seja ela no seu período em que foi produzida, foi criada, ou na perpetuação dela dentro de uma sociedade. É a isso que nós entramos agora no entendimento do funk como patrimônio cultural de natureza imaterial do Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Nós temos um dos autores da lei produzida na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que vai decretar
pelo vereador Marcelino Siciliano, em 2018, no artigo 1, fica declarado patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro o gênero musical denominado funk tradicional carioca. Artigo 2. Para fins do disposto nesta lei, o Poder Executivo Municipal do Rio de Janeiro procederá aos registros necessários conforme determina o Decreto 23.162, de 21 de julho de 2003. No artigo 3º nos diz: o Poder Executivo, através de seus órgãos competentes, apoiará as iniciativas que visem a valorização e divulgação deste gênero musical da cidade do Rio de Janeiro. Artigo 4º da lei entra em vigor na data de sua publicação, plenário Teotônio Vilela, em 7 de março de 2018. Essas informações da lei, de como foi promulgada, é muito importante porque serve, por exemplo, como elemento argumentativo se você tiver que justificar na sua redação ou algum texto que tenha uma temática próxima ou similar que você possa utilizar como elemento argumentativo. Gostaria de mostrar para vocês, então, um outro vídeo no qual nós temos essa análise e reflexão do funk como uma manifestação cultural. Neste vídeo nós vamos ver, então, quando o funk é botado em votação no plenário, nós temos o projeto do vereador, e lembrando que o projeto do vereador ele é votado pela Câmara de Deputados, Câmara de Vereadores e Senadores, e aí é importante vocês terem em mente, porque, por exemplo, agora nós estamos no período de eleição para vereadores. Então, a função do vereador é levar projetos para a Câmara no seu município, no seu estado, para que seja votada e traga um retorno social. E aqui nós vamos ver a atuação de personagens que nós já conhecemos. Preste atenção que irão aparecer personagens aqui que depois eu vou dizer para vocês quem são, quem votou contra, quem votou a favor, que vai demonstrar muito o que está acontecendo na política hoje. Presidente, só para registrar aqui que hoje é o Dia Nacional de Defesa do Funk. Tema muito polêmico nessa casa, mas não tão polêmico assim nos setores populares do Rio de Janeiro, o que mostra, inclusive, que essa casa muitas vezes se afasta dos setores populares do Rio de Janeiro. O deputado Flávio Bolsonaro certamente gosta do funk, apesar de certamente também ser reprimido, mas, senhora presidente, o Dia Nacional do Funk traz um manifesto que eu quero pedir a Vossa Excelência que possa publicá-lo, que determina, e estou por isso entrando com um projeto de lei que construí junto com vários MCs do Rio de Janeiro, que organizam esse movimento e que são as pessoas mais interessadas na possibilidade de difundir o funk como poesia, como cultura, como linguagem de um setor amplo da sociedade, para mostrar que tem pessoas absolutamente contrárias a todo um processo industrial perverso de exploração de mão de obra barata, que apela, inclusive, para setores de uma mídia absolutamente afeita às questões pornográficas colocadas intencionalmente, não sobre o funk. O processo de criminalização que atinge o funk atinge também os setores pobres dessa cidade, desse estado. O mesmo processo de criminalização da pobreza atinge a criminalização desse movimento. Por isso, no dia de hoje, apresento o projeto que transforma o funk em movimento cultural, que possa ser reconhecido como movimento cultural e musical. Não é uma questão apenas legal, mas é uma questão política de reafirmação. Esse debate precisa ser tratado nessa casa, porque o que desejamos é que a Secretaria de Cultura chame esses poetas, chame esses artistas para um debate sobre a cultura do Rio de Janeiro. E não a Secretaria de Segurança busque cada vez mais a repressão sobre uma manifestação cultural das mais importantes, que envolve mais de 1 milhão de jovens a cada final de semana. Negar a importância cultural dessa linguagem, dessa poesia, dessa música,
é negar o reconhecimento de cidadania e de dignidade de uma parcela enorme da sociedade. Por isso, apresento esse projeto, espero que tramite com alguma rapidez, para que a gente possa trazer aqui um debate autêntico, que é um desejo popular. E por isso quero saudar aqui a presença nessa casa dos MCs Júnior Leonardo, do MC Tafarel e do DJ Marcelo Negão, que estão presentes aqui, que ajudaram a fazer o projeto de lei e que tem um acúmulo enorme em diversas comunidades. Trazem a voz de muita gente que não consegue chegar nessa casa para falar. Esse projeto de lei nasce das lutas populares e desse desejo. Por isso, apresento no Dia Nacional em defesa do funk, o funk como linguagem, como manifestação popular. Obrigado. Nós acabamos de ver um vídeo de 2008, quando estava rolando a criminalização do funk. E aí nós vemos alguns personagens que já são famosos nossos aí na política, o Freixo, o Eduardo Bolsonaro, que votou contrário, né, à lei de patrimônio do funk como material. E o que nós vimos nesse debate é literalmente a ligação que tem com esta manifestação cultural e as comunidades periféricas, da onde provém essa manifestação, que é importante também nós termos em mente esse grupo social e a atuação política, militar, policial que há nisso. Aqui, nesta fala, não há um favorecimento a um ou a outro, mas é importante vocês entenderem que há esses dois grupos, esses três grupos, na verdade, né? Estado, mais segurança pública e as comunidades que se entrelaçam no entendimento do que seria o funk como manifestação cultural ou não. A justificativa que a lei apresenta nos diz assim: no Rio de Janeiro, a música eletrônica que surgiu nos subúrbios e comunidades no final dos anos 80 foi o funk. Isso aqui é um contexto histórico que está na própria lei. Então, isso serve para você, um aluno atento e capcioso, para você utilizar como argumento em uma redação, em um texto que você puder fazer que seja proveniente dessa temática ou em paralelo. Quem abriu as portas para ele, o funk, foi outro ritmo, o charme, que é, de acordo com as palavras do DJ Michel, o funk carioca é um estilo musical oriundo das favelas cariocas que tomou conta dos subúrbios. Nessa época, surgiram os bailes charme e funk, que contagiaram o Brasil. O funk apareceu falando da realidade das favelas do Rio, causando espanto e ganhou uma legião de fãs. Eu fazia no subúrbio um baile de 10 mil pessoas por dia, lembro de DJ Malboro. Esses são personagens oriundos de uma tradição do que é denominado funk tradicional, né? Ou funk raiz, como nós vemos nas mídias sociais, oriundos lá dos anos 80. DJ Michel e DJ Malboro são aí os seus predecessores. O funk tradicional carioca, que se espalhou pelo país, originando nesta batida o funk melody e o funk pop. O funk pop que nós vemos hoje preconizado por grandes nomes da música pop brasileira, como Anitta, sei lá, não sei se eu posso dizer, mas a Loki, talvez, ai, meu Deus, fugiu o nome de todos eles. Aquele, velho. Ratibu. Esqueci o nome. Esqueci o nome. Enfim. Isso, Pablo Vittar. O funk carioca, basicamente ligado ao público jovem, tornou-se um dos maiores fenômenos da massa do Brasil. Na década de 1980, o antropólogo Hermano Viana, do livro que nós recomendamos no início da aula, foi o primeiro cientista social a abordá-lo como um objeto de estudo em sua dissertação de mestrado, que daria origem ao livro O Mundo Funk Carioca. O funk tradicional, então, é o precursor de outros ritmos, assim como caracteriza-se como uma manifestação além de cultural e de mudança de costumes e de estímulo aos jovens das comunidades carentes a se envolverem como processo musical, revelando vários artistas que se tornaram famosos com músicas que revelam, além da criatividade, a realidade do dia a dia das comunidades.
Por esses motivos é que estamos, nesse caso, aqueles que promulgam, que buscam a lei, propondo como um patrimônio cultural e imaterial da cidade do Rio de Janeiro o gênero musical funk tradicional carioca. Esses são os termos da lei e essa é a sua justificativa. Então, nós vemos que o funk agora tornou-se, então, oficialmente um elemento cultural da sociedade brasileira e da população, especificamente do Rio de Janeiro. O ritmo foi reconhecido na terça-feira, primeiro, como patrimônio cultural da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, como informou o jornal o Globo, a sua decisão. No mesmo dia, a Alerj revogou uma lei criada pelo ex-deputado estadual Álvaro Lins, do ano passado, isso no caso de 2016, que restringia a realização dos baile funks e raves no estado, em 2018, que buscava, então, a criminalização. Além, a lei, então, do ex-chefe da Polícia Civil, preso em maio de 2008, após repercussões de lavagem de dinheiro, ou seja, Álvaro Lins, e formação de quadrilha, entre outros, ligados aos milicianos no Rio de Janeiro. Ou seja, né, há uma certa promiscuidade aí em relação ao que ele pregava e ao que de verdade estava previsto na lei. Enriqueceu outra de 8 anos antes, proposta pelo então deputado Sérgio Cabral Filho, atual governador do estado naquela época. A votação foi considerada simbólica, uma vez que os deputados já haviam acordado em derrubar as fronteiras legais entre os baile funks, com o objetivo de diminuir a discriminação contra o ritmo. Acerca disso, então, dessa criminalização, eu gostaria também de mostrar um vídeo para vocês do Meteoro. Com certeza vocês devem ter visto, devem ter ouvido já em algum momento. Isso é Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo e a quinta maior do Brasil. Aqui, o Estado já é mínimo faz muito tempo. Os serviços públicos para atender os 100 mil habitantes que vivem em Paraisópolis são limitadíssimos. Quando o Estado se faz notar, é com repressão. É com a polícia militar. São 5h30 da manhã, a polícia já ocupa a favela de Paraisópolis, uma das maiores de São Paulo. A gente vê aqui a polícia fazendo uma verificação desses ocupantes desse veículo, desse Corsa. O policial ali já faz uma verificação na mochila de um dos suspeitos. E a presença desse aparato de repressão aumentou visivelmente desde o início de novembro de 2019 em Paraisópolis. Esse é o sargento Ronaldo Rua Silva. Ele foi morto em um confronto em Paraisópolis no dia 1º de novembro. No dia seguinte, a Polícia Militar de São Paulo avisou que a comunidade de Paraisópolis seria alvo de uma operação saturação. Uma operação saturação é quando a PM ocupa uma comunidade sem data para ir embora. É claro que, ao anunciar essa operação, a Polícia Militar não mencionou a morte do sargento, mas foi nesse exato momento que a coisa começou a ficar séria em Paraisópolis. 10 dias depois, a PM faria essa abordagem aqui, gravada por um morador e divulgada pelo site Ponte Jornalismo. Não fica gravando não, cacete. Eita, meu Deus. Durante todo o mês de novembro, a polícia continuou saturando as ruas de Paraisópolis, exatamente como avisou que faria ainda no começo do mês. A violência continuou. Um mês depois da morte do sargento, veio a desastrosa intervenção policial no baile da 17. Quem estava no baile funk foi emboscado. Os policiais geraram uma confusão enorme e proposital num evento que contava com 5.000 pessoas. 9 jovens morreram pisoteados. O horror. Em nota, a Polícia Militar afirmou que o caso será apurado.
E é claro que a nota da Polícia Militar não é e nem deve ser o suficiente para uma comunidade que viu 9 dos seus jovens serem mortos por absolutamente nenhum motivo. A comunidade se revoltou e com razão. No meio da cobertura dessa tragédia hedionda, há uma declaração que se destaca. Ela está no G1 e é atribuída à mãe de um jovem que estava no baile. E ela diz o seguinte: é uma guerra ao pobre. Se fosse nos Jardins, bairro da classe alta de São Paulo, a coisa seria bem diferente. Até a forma da polícia abordar é diferente. O problema não é o funk, é a cultura da periferia, é o lazer. Estamos finalizando essa nossa aula, então eu vou deixar em aberto esse vídeo e os comentários para a nossa próxima aula de atualidades. Mas vocês percebam que os elementos que o documentário nos apresenta, eles são elementos argumentativos. Nós vamos ver ainda as teorias que se ligam a essa percepção do funk como elemento cultural e também como uma manifestação pública, periférica, e as tentativas de repressão e cerceamento desse limítrofe cultural que há nas comunidades. Muito obrigado pela atenção, carinho de todos vocês. Um beijo e tenham um dia maravilhoso.